Muito boa tarde a todos os ministros, irmãos e irmãs dos diversos países, onde tu estás, missionário Miguel Bermudes Marim. Hoje, quarta-feira, 28 de agosto deste ano de 2024. Realmente é uma bênção, um privilégio poder saudá-los e continuar o que nesta manhã, ou já tarde, bem tarde, amanhã, pela manhã, meio-dia, nós estivemos conversando, que foi durante o voo, isso, ou seja, aqui, na viagem desta manhã, rumo até aqui, até Fênix. Aí também Deus nos deu algumas coisinhas que vocês estiveram falando pela madrugada quando íamos ao aeroporto, e que depois no avião aí nós abundamos um pouquinho mais, falamos um pouco mais sobre elas, e havia escrituras que eu queria citar do reverendo William Branham e também do nosso irmão William Soto Santiago, e nos diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 25 em diante: olhai, que não rejeiteis quem fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram aquele que os advertia desde a terra, muito menos nós, se rejeitássemos ou rejeitáramos aquele que nos adverte desde os céus, a voz do qual comoveu então a terra, mas agora prometeu, dizendo: ainda uma vez, e comoverei não somente a terra, mas também o céu. E esta frase, ainda uma vez, indica a remoção das coisas móveis como coisas feitas, para que fiquem as irremovíveis. Assim que, recebendo nós um reino irremovível, tenhamos gratidão e, mediante ela, sirvamos a Deus, agradando-o com temor e reverência. Porque nosso Deus é fogo consumidor. Podem assentar-se. Tenham a bondade aqueles que estão de pé e os que estarão escutando mais adiante esta pequena conversa, a qual buscamos sobre ela na mensagem que nosso irmão William nos pregou aqui em Fênix. Aqui ainda são às 8 horas, às 7 horas, 7 horas da noite aqui, que são 10 da noite em Porto Rico. E nesta mensagem é por isso que vocês veem um pouco de claridade, todavia ou ainda. Na mensagem que ele pregou, intitulada Abandonando Tudo, nos diz na página 13 dessa mensagem, que foi pregada em 2 de outubro, colocada aqui nessa data, 2 de outubro de 1977, aqui em Phoenix, Arizona. E nos diz o nosso irmão William: não estarão na primeira dispensação, um pouquinho antes, ele vem lendo de Apocalipse capítulo 14, versículo 1, onde diz: depois olhei, e eis aqui o Cordeiro estava em pé sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que tinham o nome dele e o de seu pai escrito nas suas testas. Diz o irmão William: agora você pode ver que os 144.000 serão colocados sobre o monte de Sião, no topo do monte. Não estarão na primeira dispensação, nem tampouco na segunda. Eles estarão no topo do monte, que é a era da pedra angular,
que por si mesmo ou mesma é uma era eterna, porque tem todas as coisas eternas aí nela. O nome eterno do Senhor Jesus Cristo, que é o nome do Pai. Na mensagem Por que Pequena Belém, nos fala o reverendo William Branham, para ter aí o quadro, o cenário daquilo que falou o reverendo William Branham. O que significava Fênix, a palavra Fênix, e o que significava Tucson. E ele diz na página 4, estamos contentes de estar aqui em Jericó. E estava aí em Fênix com vocês, irmãos, nesta manhã, e convidamos na segunda-feira pela noite a Jerusalém, em Tucson, ao banquete de lá. Vê? Fênix está no vale, assim como Jericó estava. Tucson, onde eu vivo, está na montanha. Essa é Jerusalém. E aí escreve Jericó igual a Fênix, Jerusalém é igual a Tucson. Aonde? Onde tu estás, Tony? Por que alguém não diz amém aqui? Aqui agora que eu estou em um desafio. Tony nem sequer apareceu. Bom, amanhã, na segunda-feira pela noite, no banquete em Tucson, e certamente será um prazer se vocês passassem por lá, nos fariam uma visita e nos veremos. O meu tema nesta noite, se Deus permitir, é: vimos a sua estrela no Oriente. E ele escreve aí Moisés e Elias leste, e viemos adorá-lo. Ouvimos adorá-lo. Esse é o tema que ele tinha para esse momento. E ele escreve aí, hoje, oeste. E aí também escreve o anjo com o sétimo selo. Hoje, oeste, América, o anjo com o sétimo selo. Agora lá já temos aí o tipo e figura para aqueles que não conheciam desse momento, dessa ocasião onde o irmão Branham representa aí e nos fala do que significa Fênix e Tucson significam. E nesta mensagem, que é onde ele está falando desde Fênix, ele continua dizendo aí na mensagem, abandonando tudo. Aí eles estarão situados ou localizados, falando dos 144 mil, aí eles estarão situados com essa revelação, a qual receberão através da mensagem do Evangelho do Reino. Ter o nome escrito nas testas não significa que vai se lhes escrever com um lápis na testa, senão que vai ser escrita ou escrito com o dedo de Deus, e eles terão esta revelação. Portanto, eles crerão no nome eterno de Deus, eles crerão no nome do Cordeiro. Ele recebeu esse nome, ele recebeu esse novo nome quando subiu aos céus, e quando desce, ele vem com esse nome e se revela com esse nome para os judeus. Eles perceberão que eles receberam esse mesmo, o mesmo que eles tinham rejeitado, que foi conhecido pelo nome de Jesus. É o nome de redenção que foi usado nas eras da igreja. Mas esse nome estaria enquanto ele estivesse fazendo intercessão, mas quando ele finaliza a intercessão, ele toma o seu novo nome para vir até a terra e se fazer-se dar a conhecer ou ser conhecido. Agora,
determinar a obra, ou depois de terminar a obra de intercessão. E ele nos falou que a porta de misericórdia estava por se fechar e que a dispensação da graça estava por se fechar ou se fechando, mas faltava que entrasse o último escolhido, que fosse selado. E ele escreve no livro dos selos, batizados, ou seja, nascesse de novo, e assim, ao entrar o último, então a porta de misericórdia, a porta da dispensação da graça, ficaria fechada. E então ele vem como Rei de Reis e Senhor de Senhores em sua obra de reclamação com um nome novo. E isso está prometido, é revelado pelos trovões. E os trovões é a mensagem do anjo forte. Ninguém mais tem essa revelação. Para podê-la receber, nós temos que recebê-la através do anjo forte, o anjo do leste, a luz do leste. Na mensagem, qual é a atração no monte? Aí nos fala na página 26. Lá embaixo diz, no outro dia de pé, lá mudei o retrato, virei o retrato para a direita, e aí estava Jesus. Como ele foi, tal como foi nas 7 eras da igreja, com a peruca branca colocada, o sinal da deidade suprema. Ele é Alfa e Ômega. Ele é o primeiro e o último. Ele é o juiz supremo de toda a eternidade. De pé, lá confirmou a mensagem desta hora. E no tempo da tarde haverá luz. O que era tudo isto? O que era? E aí está falando da fotografia, a fotografia da nuvem. Eu fui para o oeste, sobre a mesma montanha, passando com o irmão Banks Holt, disse, e escreve aí, banco de madeira, joga uma pedra para cima e diz, fala ao Senhor, Wood, assim diz o Senhor, verás a glória de Deus. No outro dia, estando de pé lá, um torvelino, um redemoinho desceu e explodiu a montanha, e aí desenha a pedra angular. Pedras cortavam o topo das árvores, e escolhido, ele escreve, escolhidos é igual pedras angulares. Pedras de ângulo. E nas árvores escreve das denominações, como 3 a 4 pés sobre a minha cabeça. Foram feitos, grandes explosões aconteceram, os irmãos vieram correndo. Havia como 15 homens de pé lá, pregadores e todos os outros. E o que era isso? Ele disse, o que era isso? Disse, está caindo o juízo sobre a costa oeste, está caindo o juízo. Como 2 dias depois disso, o terremoto quase afundou o Alasca. E escreve Alasca e também escreve 3 explosões. É igual... o tipo de USA, Estados Unidos, e também escreve Alasca. Houve um tremor de terra como de 6,1. Eu estive vendo em El Salvador durante o dia. Vejam, a terra está gemendo com essas contrações violentas. Agora continua dizendo, o que é esta luz na montanha do sol? E aí desenha uma pedra angular e as eras e uma flecha para a pedra angular. O que é esta luz na montanha do sol, poente no bosque coroado do Arizonas? O que é esta coisa estranha que aconteceu lá em cima, que as pessoas estavam gritando, que as pessoas que estavam guiando de oeste para leste, escreve, da América para Israel, pegavam as rochas ou as pedras que caíram no seu entorno, e cada uma delas, cada rocha ou pedra tinha nela, 3 esquinas tinha nela que tinham sido formadas ou feitas. As 3 são uma. Elas permanecem sobre escritórios como pesos de papel em toda a nação. O que é essa coisa estranha na montanha do pôr do sol, no bosque coroado ou coronado? E aí escreve, Jesus, Elias e Moisés é a pedra angular, de ângulo. As 3 são uma. Lembrem-se, o 7º selo
é de uma forma tríplice ou triple. Agora continua dizendo, Junior Jackson, que está ouvindo, vocês se lembram do sonho que ele teve e que eu interpretei indo para onde se põe o sol? Isso aconteceu na montanha do pôr do sol. É no tempo da tarde o pôr do sol, a mensagem do pôr do sol, através de um cenário de história, um cenário de profecia bem melhor sendo cumprido. E no tempo da tarde haverá luz sobre a montanha do pôr do sol no bosque Coronado, ou Coroado, 500 milhas ao norte de Tucson. Vá até no mapa e veja que o monte era o pôr do sol aí. E aí foi que aconteceu, exatamente aí. Eu não soube até no outro dia. E ele escreve aí 40 milhas e escreve no monte o pôr do sol. Tudo o que nunca morrerá está constantemente se desenvolvendo a si mesmo. E aí desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo, desde a mesmíssima coisa acontecendo até o retrato de Jesus de pé nos olhando. E agora exatamente na montanha do pôr do sol, e a luz do pôr do sol, a luz da tarde veio. Deus vindicando, confirmando-se a si mesmo, que é um ato, um fato de que Cristo e Deus são o alvo. Quantos viram a peruca branca, como nós falamos em revelação? Vejam, a deidade suprema, a autoridade suprema. Não outra voz, não um outro Deus, não outro nada. Nele mora a plenitude da divindade corporalmente. Os mesmos anjos, os próprios anjos eram a sua peruca. Amém. O que aconteceu no monte do pôr do sol? Deus confirmando a sua palavra, escreve os anjos e escreve a peruca. Apocalipse 10, do 1 ao 7. E confirmando, aí do lado direito desenha uma pedra angular e as eras. Deus confirmando a sua palavra, e em Deus tem uma flecha para a pedra angular. Esse é o porquê, o motivo de todo este barulho. Notem, Deus cumprindo a sua palavra prometida, revelação, de Revelação 10, 1 ao 7 de novo. E nos dias que a mensagem do sétimo anjo comece a soar, o mistério de Deus será consumado. O mistério escondido de Revelação 10, do 1 ao 7, é a última mensagem para a última era da igreja, exatamente cumprida nesta era. São Lucas 17, 30, o dia quando o Filho do Homem será revelado. E se levantarão falsos profetas e falsos cristos, mostrando grandes sinais e maravilhas, de tal forma que enganarão, se fosse possível, até mesmo os escolhidos. O povo continua duvidando e geralmente a igreja está igualzinha de confusa, ou igualmente confusa. E a ciência, através de toda a Tucson, eles estão escrevendo nos jornais, lá atrás no Monte Lemon, ou Limão, eles com grandes câmeras não ouviram se levantar de onde nós estávamos de pé, dirigindo-se, indo para o oeste, mostrando que o tempo terminou. Apenas pode ir um pouquinho além, desenhe uma estrela de Davi do lado direito. Está na costa oeste. E escreve Monte Lemon, ou Limão, lá em cima, e também do lado esquerdo escreve o tempo terminou, findou. E escreve Fênix também, caiu o juízo na mesma direção que ele foi, indo retamente sobre Fênix e Prescott, e na altura, na largura da montanha da costa oeste, diretamente para onde ia? Para o Alasca, diretamente para o Alasca. Estava trovejando nessa direção. Isso também escreve Alasca aí do lado esquerdo. E observatórios de todos eles em Tucson ainda estão se fazendo a pergunta. A ciência investiga tentando verificar o que é. A essa altura, nessas alturas não pode existir nuvem, neblina, nem coisa alguma. O que foi que fez isso? Onde está? Eles estão tão confusos, confundidos com essa auréola sobrenatural suspensa lá no céu, tal como estiveram quando o mago vem seguindo uma estrela, dizendo: onde está aquele que nasceu rei dos judeus? O que foi isso? Deus cumprindo a sua palavra. E se levantará uma estrela de Jacó, se levantará uma estrela. E agora, olhem o que continua dizendo aqui o nosso irmão William, nesta mensagem que nós estamos lendo. Portanto, temos que entender isso nesta hora na qual estamos, porque a luz da manhã estará proclamando o nome eterno de Deus. Esse trabalho de proclamar o nome eterno de Deus, conforme a palavra, está prometido que seria proclamado no tempo do fim através dos trovões, que é a mensagem do anjo forte. Ninguém mais está chamado a fazer isso, com exceção
a não ser que o receba através do anjo forte, conforme a Escritura, o Senhor Jesus Cristo disse que anunciarei a meus irmãos teu nome. Salmo 22, 22. Ele disse isso lá, ele tinha o nome de Deus para a redenção, e foi proclamado, esse nome foi proclamado, e agora na sua segunda vinda se repete a história, e é proclamado o nome eterno de Deus para os irmãos, por um dos irmãos, porque ele disse, anunciarei a meus irmãos teu nome, portanto, será um de nossos irmãos o escolhido para esse trabalho, e o resto e os demais também poderão proclamá-lo depois que o recebam através desse que Deus ungiu para começar a proclamá-lo. Ninguém mais terá a revelação direta de Deus do Evangelho do Reino, porque assim está prometido. Tentar mudar os planos ou projetos de Deus é se transformar em inimigo de Deus e se situar na posição dos falsos ungidos, e nenhum de nós quer essa posição. Portanto, quando alguém se dá conta ou percebe que esteve ocupando uma posição que não lhe cabe, não lhe corresponde, o melhor que pode fazer é reconhecer seu erro, arrepender-se, pedir perdão a Deus e então reconhecer quem Deus assinalou ou apontou para essa posição. De outra forma ou maneira, se esperar por muito tempo, se vai lhe fazer tarde, depois já não há tempo, e já não pode voltar, porque tem uma linha de separação entre misericórdia e juízo, e Deus não envia juízo sem antes avisá-lo. Portanto, esta hora é hora de advertência, de aviso para todos. Deus está se preparando para trazer juízo à terra, e esse juízo entra quando se transforme no leão da tribo de Judá e traz esse juízo para todos aqueles que rejeitaram a sua misericórdia. Portanto, temos que estar alerta de prontidão nesta hora, porque muitos hão de falar, mas não haveria de acontecer um rapto, não teria que acontecer um rapto, e essas pragas sobre a terra, e eles escutarão que o rapto já passou, já aconteceu, e eles ficaram. Então é melhor ser prudente e examinar tudo detidamente, com muita oração, porque nesta hora é algo entre a vida e a morte nesta hora, e nós queremos a vida, mas Cristo é a vida, e Ele nos dá a vida através da sua palavra, a mensagem para o tempo determinado, assinalado. Não há outra forma para receber vida, porque Ele disse, minhas palavras são espírito e são vida. Portanto, essa é a forma de receber vida, o jeito. E nesta hora é muito mais tarde do que nós pensamos nesta hora, e não desejo terminar neste momento sem antes lhes repetir e confirmar aquilo que Deus já falou através do quarto Elias relacionado a Jericó Fênix. Na página 11A do livro de citações, parágrafo 109, diz assim, o fim está aqui. Isso, nós vamos ter isso aqui aberto na página 11A. Parágrafo 109, que é a citação que ele está lendo aí. Começa o fim, está aqui o fim. O fim está aqui. E diz o irmão William, todos nós sabemos que neste ano 77 o fim chegou, portanto estamos vivendo no fim. Agora vejam que ele falou tudo o que o irmão Branham tinha ou havia predito do 77 ou sobre o 77, que se chegaria no tempo onde a era de Laodiceia terminaria, era o fim de tudo e a introdução ao milênio. Mas vejam que tudo isso foi falado lá e não aconteceu. Aparentemente não aconteceu. Mas vejam, todavia restava o tempo da construção do lugar santíssimo. E isso iria ser construído, esse lugar com pedras vivas, para depois Deus morar nesse lugar em toda a sua plenitude e entrar pela porta da dispensação da graça para poder chegar ao lugar santíssimo.
entra-se por essa porta do lugar santo, se entra. Se entra por essa porta do lugar santo e pelo sacrifício efetivado ou feito na cruz há 2000 anos atrás, o qual e que foi a sua obra de redenção, e por essa porta também entrou esse grupo que iria pertencer ao lugar santíssimo, o qual eram filhos e filhas de Deus, esses que receberiam seu novo nascimento, entrariam para fazer parte do corpo místico de Cristo, que é a sua igreja, e assim, depois estariam preparados para receber a segunda porção, que é o corpo eterno e glorificado. Agora, esse recolhimento se fez, e vejam vocês, aí entrou todo tipo de peixes, entrou aí. E se chegou em uma etapa ou fase onde havia-se que fazer a separação para então, ao já estar, esse lugar já estar pronto e Deus vir morar em toda a sua plenitude, ou chegar, tinha que estar só o grupo que estaria recebendo a plenitude da divindade, a plenitude de Deus. Não podia estar aí, o joio não podia estar aí. Portanto, Deus envia os anjos ceifadores nesse tempo para fazer essa separação, e assim, Deus entrar e morar no seu templo em toda a sua plenitude, como Ele prometeu, e realizar, fazer a obra de reclamação de tudo que Ele redimiu com seu precioso sangue agora. Agora, ele aqui continua lendo, diz, o filho esperado está presto a vir a semente de Abraão. E diz o irmão William, está falando em 62, se estivesse o quarto Elias aqui, como é que ele diria isso nesta tarde, neste ano de 77, como ele falaria com todas as coisas que foram faladas por ele? Eu creio que se ele estivesse pregando, o quarto Elias estivesse pregando, eu creio que não teria como deixar de pregar, dando-lhes a voz de alerta, alertando e lhes mostrando o que devem fazer nesta hora. Agora, eu quero continuar adiante em frente. Continua dizendo nosso irmão William lendo, e tal como Sodoma vai ser queimada algum dia, não ficará rocha sobre rocha em Fênix algum dia. O vale será limpo, será limpado. E aí no livro de citações, ele escreve, Fênix será destruída. Sigue dizendo Continua dizendo, nosso irmão William, aqui é onde vocês vivem, um lugar que está sentenciado para ser destruído. E vivendo no ano 1977, onde Deus, através do quarto Elias, falou as coisas que foram faladas, eu não sei o que eu faria. Eu não sei o que eu faria se eu vivesse nesse lugar. Eu apenas estou aqui visitando, mas eu imagino o que eu faria, fico imaginando, mas eu não sei o que você fará. Ou seja, depois de uma sentença como essa, vejam já, ele já estava vendo tudo o que vai acontecer com Fênix. E é como quando o irmão Branham dizia em Califórnia, saiam daqui! Ele já estava vendo que esse juízo divino estava caindo lá, porque esse é o Espírito de Cristo nos profetas, é o Espírito de Cristo nos profetas, os quais podem ver o passado, o presente e o futuro. E, vejam, não aconteceu, mas, porém, há uma sentença, existe uma sentença que já foi falada, a qual ela, olhem, depois, em 78, o irmão William, aí, já nos fala em vários lugares aqui desta informação ou informe que ele deu, onde na página 20 aqui ele diz, e nesta tarde, eu digo, nesta tarde, Estados Unidos da América recebe todos os juízos que foram falados pela boca de Deus nesse século XX. Tu mereces isso, tu os mereces.
Da mesma forma que obraram na primeira vinda de Cristo, têm obrado na segunda vinda. Da mesma forma que obraram com o quarto Elias quando ele apareceu, as denominações diziam: não cooperaremos com as tuas reuniões. Assim fizeram também os fariseus nos dias de Jesus, e ele teve que fazer as coisas às forças, teve que ir pregar, mesmo que o matassem. Ou o mataram. Vejam, tudo isso foi refletido no irmão Branham e também no nosso irmão William, mas em nenhum deles se cumpriu Apocalipse 11. Eles estavam refletindo o que seria ou aconteceria neste tempo final, porque vejam, Fênix não está destruída, mas com o cumprimento pleno disso que o irmão Branham falou e do que falou o nosso irmão William aqui numa visita em que ele esteve aqui, e esse instrumento estar e passar pelo mesmo processo que eles passaram e falaram tudo o que seria para os Estados Unidos da América e para Fênix. Tudo isso, já depois vejam vocês que quando as águias, e disso nós falamos nesse áudio de hoje, sobre as águias, quando as águias levantam voo, é o tempo para cair o juízo. E isso é um sinal muito, muito grande, o qual, para as águias, algo as inquieta, as águias. Vamos ver essa partezinha que nós lemos hoje. Deve estar por aqui pertinho. Onde ele diz: Aqui está, diz, muitos poderão dizer: por que está levantando voo, alçando voo? Elas sabem que esta nação tem uma sentença, e esse juízo há de vir. E quando essas águias, verdadeiras águias, essa é a noiva, águias verdadeiras que se reúnem, onde está o corpo morto do Filho do Homem na era da pedra angular, quando essas águias, você comece a ver que elas levantam voo, ou seja, para onde? Apocalipse 4 sobe aqui. Apocalipse 4 é o tempo para cair o juízo, chegou. É o tempo para cair o juízo, chegou. E Deus as tem inquietado para levantar voo, para voarem. As inquietou. Portanto, quando as veja, você estará vendo o sinal para a destruição dos Estados Unidos da América. Ou seja, que depois disso, logo após isso, vejam vocês já, o juízo divino a qualquer momento, qualquer instante pode cair. Mas olhem, ele falou isso em 62, o irmão Branham, depois o irmão William em 77 e ainda não aconteceu. Mas agora, depois de tudo isso que Deus está cumprindo nesta meia hora de silêncio, logo de se cumprir certas coisas, ou depois de se cumprir certas coisas, vai cair o juízo sobre os Estados Unidos da América, sobre Fênix, e tudo o que foi falado, ou tudo isso que foi falado sobre esta nação, ou dessa nação. Quando vocês a vejam, estará havendo sinal para a destruição dos Estados Unidos da América. Por quê? Porque quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, em primeiro lugar saiu Ló com a sua família. Quando Deus foi destruir o mundo antediluviano, Noé e sua família saíram e se meteram dentro da arca. Assim também as verdadeiras águias de Deus sabem o que vem. Quando elas percebem que a coisa está por acontecer, percebam isso, não há águia que o juízo de Deus cai em cima dela. São águias de Deus. Deus as inquietará para levantar voo. Você verá isso com seus próprios olhos. O que você dirá, falará, o que está acontecendo? Nada está acontecendo. Vai acontecer o que Deus disse que haveria de acontecer, mas os verdadeiros escolhidos estão escapando. Agora, vejam o que é que está acontecendo neste tempo final.
Muitos estão vendo que algo está se movendo no meio da igreja, um avivamento, e não sabem o que é isso, mas o estão vendo com seus próprios olhos. Algo está acontecendo na igreja, e muito mais na igreja noiva, que as está inquietando, e é que se chegou ao tempo em que os juízos divinos estão por cair. Agora continua dizendo. Lembre-se que sempre que Deus iria destruir um lugar e havia filhos de Deus nesse lugar, Deus os avisava e lhes recomendava para os seus filhos o que eles deveriam fazer. Vemos que no tempo de Jesus de Nazaré, quando ele anunciou a destruição de Jerusalém, ele disse: quando vocês vejam Jerusalém cercada de exércitos, o tempo chegou. Aquele que esteja no campo não volte, aquele que está pela Judéia fique por lá, aquele que esteja pelos montes não volte para a cidade, aquele que está na cidade fuja da cidade. São Lucas 22, 20 ao 21, São Mateus 24, 16 ao 18, São Marcos 13, 14 ao 16. Chegou, esse tempo chegou, e o que aconteceu? Os crentes estavam apercebidos, se aperceberam, viram o sinal que ele lhes disse que apareceria, viram os exércitos de Tito e fugiram da cidade. A história nos fala que os cristãos verdadeiros não foram presos lá, mas os judaizantes, ou seja, os da dispensação, da primeira dispensação, os da lei, ficaram presos aí, não teve jeito de sair, porque os exércitos continuaram se aproximando, até que não houve forma de escapar, mas aqueles que tinham que escapar saíram antes, e a cidade foi destruída e foram mortos. Os incrédulos foram mortos porque não saíram, porque não tinham crido naquele que lhes trouxe essa mensagem, tinham rejeitado ele, rejeitaram a vida. Havia pessoas valentes lá, haviam oficiais do exército valente, Pedro, mas de nada serviu. Tito destruiu tudo até o templo, mas eles iriam para o templo orar para o Deus que eles serviam, mas o tinham crucificado. Você pode ver que estavam orando, fazendo uma coisa boa, mas fora de tempo. O que foi? Que foi isso que ele falou no livro dos selos. Ele falou disso na página 369, lá embaixo. E vocês já sabem esse parágrafo, mas vamos lê-lo para tê-lo aqui. Diz: agora prestemos atenção nos últimos 2 versículos de Apocalipse 6, ou seja, o que acontecerá com aqueles que zombaram e riram da pregação da palavra vindicada, confirmada do Deus vivente. Esses profetas estarão lá e farão todo tipo de milagre, escurecerão o sol e todas essas coisas por esse tempo, durante esse tempo. Depois aqueles clamarão para as pedras e aos montes que os escondam da mesma palavra da qual antes tinham zombado dela, porque agora podiam ver que ele vinha, e diziam: escondei-nos da ira do Cordeiro. Ele é a palavra. Eles tinham zombado da palavra, e agora ali estava a palavra encarnada. Eles tinham zombado muito desses profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada. Por que não se arrependeram? Não puderam. Já era muito tarde. Eles conheciam muito bem o castigo que lhes aguardava, tinham ouvido sobre tudo isso, estiveram em cultos iguais a este e tinham escutado todas essas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito, mas eles o tinham rejeitado, desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. E escreve aí: Elias e Moisés, o que recebe a sua mensagem, recebe misericórdia. E quando uma pessoa despreza a misericórdia, a única coisa que lhe resta é o juízo. Pense nisso. Então aí se encontravam ou se achavam, não tinham nem onde se esconder. A Bíblia diz: e diziam para os montes e para as penhas: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Eles tentaram se arrepender, mas o Cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus, ou o que é seu. Eles clamaram aos montes e às pedras, oraram, mas as orações foram feitas muito tarde. A mesma coisa que aconteceu, vejam, nesse tempo. E ele escreveu aqui: as orações foram feitas tardiamente. É igual, não havia sangue no propiciatório, ou não tinha sangue no propiciatório. E ele, num escrito de um estudo bíblico,
nos escreveu aí o cumprimento da visão da carpa, tenda, é a última esperança de misericórdia de Deus para a humanidade, antes da grande tribulação. Ou seja, que a misericórdia de Deus pela última vez é neste tempo final, nessa manifestação dos ministérios de Jesus, Moisés e de Elias, e desde uma grande carpa catedral, na carpa e desde a carpa, trazendo a revelação dos trovões, a revelação do nome novo, a revelação da fé de rapto. E mais adiante, nesta mesma mensagem, abandonando tudo, diz: o que é que nós vamos fazer com isso? Não podemos fazer nada. Bem-aventurado aquele que o vê ou vê. Dê graças ao Senhor quando você veja a introdução ao milênio, porque estará vendo o que muitos desejaram ver e não viram, e não ouviram. Estará vendo o sétimo selo, porque o sétimo selo é o que introduz o milênio. As pragas também estão no sétimo selo, os trovões também estão no sétimo selo, as trombetas também estão no sétimo selo. E olhem o que diz nesta mensagem: hoje se cumpriu esta escritura diante de vós, ou na vossa frente. Diz, na página 14, diz na metade da página, ou no meio da página: Josué poderia ter falado a mesma coisa no dia em que ele voltou a Cádiz Barneia, onde tinham viajado tão longe no deserto, para tão longe no deserto. Estava duvidando que a terra fosse como Deus tinha prometido, mas Deus lhes tinha dito que era uma terra boa, que fluía, que dava leite e mel. Josué e Caleb foram os únicos que creram entre os 12 espias, que foram 12 espias que foram reconhecer ou examinar a terra. E escreve do lado direito, Apocalipse 11, do 1 ao 14. Quando voltaram, tinham a evidência, um cacho de uva que somente podiam carregar, 2 homens fortes podiam carregar. Josué poderia ter falado neste momento: hoje se cumpriu esta escritura. Naquela ocasião, aqui está a evidência ou a vindicação de que é uma terra boa. Onde no Egito nós podemos encontrar tais coisas iguais a estas? Não houve onde, não havia lugar, mas hoje se cumpriu esta escritura. E escreve Jericó, um risco fênix. Poderia ter falado a mesma coisa quando profetizou que os muros de Jericó cairiam quando os rodeou 7 vezes durante 7 dias. E escreve aí, Jericó igual ao mundo, e escreve as 7 voltas. E isso também representa os 7 trovões. Quando o rodearam pela última vez, os muros caíram. Quando a rodearam pela última vez, os muros caíram. Josué pôde ter dito naquele dia: hoje, o que me disse já faz várias semanas o capitão supremo das hostes de Jeová, que aconteceria desta maneira, desta forma, neste mesmo dia se cumpriu esta escritura. As paredes da cidade estavam todas derrubadas, caídas. Tomemos a cidade, nos pertence. Hoje se cumpriu esta escritura. Quão maravilhosamente se tem afirmado os homens de Deus, firmes pelas coisas corretas. Agora, como nosso irmão Miguel, ainda agorinha durante a tarde, ele me enviou um áudio. Eu lhe enviei um áudio, ele me enviou outro, onde ele também estava me falando sobre a represa que tem aqui em Fênix. Como é que ela se chama? Huber. Ou seja, aqui, vejam como pode ser varrida uma cidade. Pode ser de várias formas ou maneiras. Já seja com um terremoto, que essa represa que está lá em cima se rompa, racha, e toda essa água varra tudo, esta planície, este vale de Jericó, ou seja, de Fênix. E cumprir-se tudo que foi profetizado pelo reverendo William Branham. O juízo já está falado e ditado sobre toda esta região e sobre a América do Norte. Nesta mensagem de informes ou informações, o irmão William também numa parte diz de informes, mensagem de informes.
avisos. Assim que esse é o porquê, o motivo de que não desejaria pisar mais em um lugar que foi amaldiçoado pelo poderoso Deus. Agora vejam, depois disso, quantas vezes ele veio. Vejam, porque não era o tempo para Deus cumprir essa profecia. E depois Deus lhe mostrou tudo que nesse momento, em 78, todavia ele não sabia, não lhe tinha sido revelado. E depois, ele veio novamente, aos Estados Unidos da América, muitas vezes. Nos percorridos, viajávamos pela América do Norte, muitas vezes. Eu acompanhei muitas vezes, e vejam vocês que até na Califórnia foi onde também lá foi falado um juízo sobre Los Angeles, Califórnia, que será fundada. Mas agora, vejam, nesta ocasião ou momento onde estamos aqui em Phoenix, Arizona, eu não voltarei a Phoenix, Arizona. Não voltarei a um lugar onde Deus já deu ditado divino e será destruída, será varrida, como diz aí, ou seja, que hoje se cumpriu esta escritura plenamente. Isso que ele falou, que ele diz que não pisaria um lugar onde já está maldito ou amaldiçoada. Depois ele diz, Estados Unidos da América está maldito, amaldiçoado. Esta mensagem do Evangelho do Reino, seu lugar aonde chegará será até Israel, o lugar onde ela chegará. Tomou a sua trajetória para lá. Esta mensagem, junto com aquele que o prega, tem afirmado o seu rosto para chegar até Jerusalém, ou direcionou o seu rosto. E vejam vocês que aí, depois que ele falou isso, vejam vocês o que depois nessa trajetória, até que Deus levou esse instrumento, ele voltou muitas vezes, mas vejam agora, como tudo isto já tem um cumprimento, pleno cumprimento, porque já o rosto do instrumento onde Deus está operando os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias, está afirmado ou direcionado para chegar até Jerusalém, a Israel. A mensagem, agora vejam, como tudo se está cumprindo plenamente essas escrituras, as quais têm múltiplos cumprimentos. Agora, olhem na página 83 do livro de Citações, parágrafo 704, nos diz aqui, nesta porção, o que vimos, página 83, parágrafo 704, o que vimos haveria de pôr cada alma em ação. Deveria ser uma igreja que faria um avivamento, teria um avivamento aqui em Phoenix, que a gente voará da Europa para ver o que está acontecendo. Dirão, tem um lugar em Arizona que se chama Vale de Maricopa, uma cidade chamada Phoenix. Ali arrebentou-se algo até que os 7 trovões de Revelação 10, que ainda não estão escritos, que até mesmo não estão escritos na Bíblia, foram manifestados. O poder de Deus, o tempo do fim está aqui. O anjo juntou os cabos soltos e aqui estamos. E ele escreve em cima os 7 trovões soando em Fênix. Amém. O poder de Deus, o tempo do fim está aqui. O anjo juntou os cabos soltos e aqui estamos, amém. Está começando a escrever estas coisas e ele disse, não as escrevas, sela-as. E no dia do som do 7º anjo, a 7ª era de Laodiceia, o mistério de Deus, tudo de Deus, como Deus não é um monte de deuses, senão um Deus, todas essas outras coisas serão todas consumadas
estrelas nesse tempo, ou a esse tempo. E em cima também desenha do lado esquerdo uma pirâmide e as eras e uma estrela de Davi em cima. Agora, continua dizendo aqui o nosso irmão William. Portanto, olhe tudo o que há no sétimo selo para ser visto. Eles lá viram 3, mas mais adiante na frente depois viram um sozinho, um só, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, muitos pensarão que são 3. Jesus, Moisés e Elias, que é o que nós lemos aí do monte ou sobre o monte. Qual é a atração no monte? Das pedras com 3 lados ou esquinas. E depois diz que ficou só um. Um sozinho ficou, um só ficou. Portanto, muitos pensarão que são 3, Jesus, Moisés e Elias, mas esses 3 serão um só. O Senhor Jesus Cristo, na sua segunda vinda, utilizando algum véu de carne que ele tenha escolhido do meio da noiva gentia, mas nós olharemos por trás do véu e veremos a Deus. Lembre-se que sempre o véu é motivo de tropeço, mas se olhamos por trás do véu e observamos o que é feito por aquele que está atrás do véu e comparamos isso com aquilo que foi prometido, se concorda ou concordar, então é Deus em morfe mudando de véu. Portanto, nunca ponha o seu olhar no véu de carne que Deus usa no tempo em que ele o usa ou usar, porque achará ou encontrará muitas faltas, tropeçará nele e perderá a bênção de Deus, a bênção que Deus está trazendo através desse véu. Olhe por trás do véu e veja Deus se movendo no cenário, em cena, cumprindo aquilo que ele prometeu para o seu povo. Esta é uma hora em que ele prometeu cumprir essas promessas, mas lembrem-se que sempre será Deus em simplicidade, cada dia mais simples e mais simples. Enquanto maior for a obra que ele estará fazendo, será bem mais simples a forma em que ele o fará, ou mais simples. Portanto, temos que olhar para trás e olhar as coisas grandes que Deus fez e reconhecer os véus de carne simples que ele usou, e ver as coisas grandes que ele prometeu para esse tempo e saber que ele fará isso usando algum véu de carne insignificante que para a mente humana não tem nenhuma qualificação ou qualidade para ser essa pessoa, mas em si mesma a pessoa que estará fazendo a obra será Deus através desse véu de carne em si. Agora vimos como, de que forma tudo está se cumprindo de uma forma tão simples que o único lugar onde pode suportar tais sacudidas é o redil, o aprisco do Senhor. Ou seja, que o que nós lemos de Hebreus capítulo 12 é o que vai acontecer neste tempo final. Isso está em selos ou nas eras, vamos ver. Se é em eras editado. Onde fala do terremoto do Alasca. De edades. É no livro das eras. Eu creio que é por aí que estava falando de Alasca. 362. Estava buscando a 359 também, onde ele fala a 373 dos selos, 373 dos selos, onde ele diz: reconhecemos que nos resta pouco tempo e a noiva pode subir a qualquer momento, em qualquer instante é possível que o Cordeiro saia do trono de Deus, onde está o sacrifício, depois aí será o fim, então já não haverá esperança para o mundo, aí será o seu fim, o seu final. Nesse tempo a terra começará com as suas contrações violentas, que serão os terremotos e as grandes sacudidas, tal como aconteceu no dia da ressurreição de nosso Senhor. A mesma coisa acontecerá agora quando os santos apareçam. Senhor, sabemos que pode ser a qualquer instante. Estamos esperando que chegue esse grande dia de alegria. Pai, toma os teus filhos debaixo dos teus braços agorinha mesmo. Junta os cordeirinhos no teu seio e alimenta-os com a palavra para que sejam fortalecidos para te servir. E na 300... A 300... Qual era a de... 362, aqui está, 362.
do livro das Eras, no editado, diz, aqui é 361, lá embaixo. Hebreus 12, 26 diz, a voz do qual então comoveu a terra, sacudiu a terra, mas agora tem anunciado, dizendo, ainda mais uma vez eu comoverei não apenas a terra, mas até mesmo o céu. Mais uma vez Deus sacudirá a terra e desta vez cairá tudo que possa ser derrubado e então ele a renovará. Em março de 1964, aquele terremoto no Alasca, na Sexta-feira Santa, comoveu, sacudiu o mundo todo, mas não desequilibrou. Deus apenas estava avisando com um tremor mundial que brevemente ele fará numa escala muito maior. Muito maior. Ele vai castigar este mundo maldito pelo pecado, com trovões e tremores. Irmão e irmã, só existe um lugar que pode suportar tais sacudidas, e esse lugar é o aprisco do Senhor Jesus. E aí, desenhe uma flecha, faz uma pedra angular e escreve, hoje, e as eras. E vejam, a flecha para a pedra angular, aí é onde as águias subiram. Elas estavam inquietas, mas houve uma voz que disse, sobe aqui. Esse é o grande sinal, o qual o mundo está vendo, mas não entende o que está acontecendo, o que está acontecendo. Esse é o redil, o aprisco do Senhor Jesus. Eu rogo, enquanto a misericórdia de Deus todavia ainda está disponível para você, que entregue a sua vida completa, sem reservas, para Jesus Cristo, quem, como fiel pastor, te salvará, te cuidará e te apresentará sem manchas e rugas, na glória com muito grande regozijo ou gozo. Vejam, tudo o que se esteve cumprindo e se está cumprindo neste tempo final é o que foi prometido, que estaria acontecendo e que com nossos próprios olhos estaríamos palpando, pegando todas essas profecias e visões e sonhos, e tudo o que não se cumpriu hoje se está cumprindo e se estará cumprindo plenamente. Hoje, na manhã, vejam, vimos pelas notícias esse alinhamento planetário de 6 planetas. E olhem, isso parece casual que nós estejamos aqui, uma casualidade que estejamos aqui em Fênix. E em um lugar onde ele tinha escrito que muitos ficam pensando nisso, ou seja, alguns ficam até bravos, mas olhem, teriam que revoltosos, né? Tem que questionar e ficar discutindo com o Espírito Santo, que nesse momento, através do nosso irmão William, escreveu isso aí. E isso tem um significado tão simples, mas eles se complicam. E é onde ele escreveu que ele diz, porque ficou se inculcando, pensando, porque há ministérios os quais Deus tem repetido eles, que operou em tempos passados, como o de Elias, o de Eliseu, de João Batista, do reverendo William Branham, e o quinto Elias, um das 2 oliveiras de Apocalipse 11. E o irmão Branham nos selos diz que tem 5 Elias. E o irmão William diz que tem um quarto Elias e um quinto Elias. Não tem um quarto Elias e meio. Tudo isso nós temos conhecido tudo isso, mas ele deixou escrito aqui, já lemos isso, e tudo isso tem um significado muito importante, bem simples, mas que vejam, isso vai deixando quieto aí, não mostres isso ainda, todavia não mostres isso, e deixa que isso continue obrando, operando, porque vejam vocês, muitas vezes, ele dizia, quando a 1094 eu creio que é, você quer dizer para mim que Jesus disse isso de propósito? E ele diz, sim, responde sim, para reduzir o grupo. Ou seja, aqui, muitas coisas, vejam, isso que ele escreveu aí, ele deixou escrito aí no outro dia, página 141, parágrafo 1263, outro dia lá em cima da montanha eu estava de pé e disse, Senhor, eu tenho uma porta aberta na nação inteira,
Pelo tanto que eu sei, pelo que eu sei, essa é Phoenix, Arizona. Vocês são a única porta que eu tenho. E eu comecei embaixo lá na montanha, justamente tão claro como eu alguma vez ouvi alguém falar. Disse, o que isso te importa? Segue-me, segue a mim. E ele escreve aí, Fênix é uma porta aberta para o sexto Elias. E isso quem escreveu foi o irmão William. E isso tem causado, provocado uma revolta, revolução para muitos. Mas vejam, tudo isso tem uma explicação tão e tão simples que tem acontecido a mesma coisa que aconteceu quando Elias estava lá rindo, ficou rindo daqueles que estavam tentando chamar os seus deuses e cortavam, faziam todas essas coisas e ele dizia, olha, vão ver porque bem melhor o teu Deus está descansando, vai ver. Vai ver se não vai ser que ele esteja dormindo, talvez ele esteja dormindo. Agora vejam o que Elias aí poderia dizer-lhes. Bom, continuem buscando revelações por aí, procurando para ver se vocês conseguem que o Espírito de Deus fale com vocês e que a coluna de Deus desça nos seus grupos. Não vai baixar, não baixará, nem estará no meio desses grupos incrédulos, senão só no grupo pertencente à era da pedra angular e dispensação do reino que subiu. Essas águias lá em cima subiram, debaixo desse chamado para subir, para se subir, sob esses ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias. Jesus, Elias e Moisés é a pedra angular. Foi para mim um grande privilégio ter essa conversa assim, neste momento, e lhes ler em alguns lugares, ler para vocês, onde nos mostrou o reverendo William Branham e também nosso irmão William, nos mostrou tudo o que está sentenciado já para a nação americana. E também lugares específicos como Phoenix, Los Angeles, Califórnia, La Flórida ou Flórida. Ele fala em um lugar que as ondas chegarão até Kentucky. Tem que ver isso, porque se é pela área de Flórida, chega bem mais perto, mas diz que a 1434 ele fala aí. 161, parágrafo 1434, 1434 diz: nações estão se degradando, caindo, o mundo está caindo, em pedaços de 1.500 milhas deles estão caindo, 3.400 milhas de comprimento, de largura se afundará. Cento que está cortado aqui. Cento e tal, no total 40 milhas embaixo nessa grande falha lá fora em um desses dias. E ondas se levantarão até o estado de Kentucky. Vê? Essa grande falha é a falha de San Andrés. E quando o fizer, sacudirá o mundo tão fortemente que tudo que esteja em cima dele ficará sacudido ou se sacudirá. Escreve aí, Califórnia, viu? Terremoto, tudo será sacudido, estremecido. Essa escritura que lemos de Hebreus capítulo 12, versículo 26 em diante, onde será movido não somente os céus, também a terra também será movida. Jesus, Elias e Moisés é a pedra angular. Já de Jericó, passaremos para Jerusalém, subiremos até Jerusalém, ou seja, a Tucson. Amém, Senhor. Assim que vejam, já depois de tudo que foi falado e que tenha estado se cumprindo no instrumento que corresponde a tudo isso que foi falado aí, a que cabe o instrumento,
o qual eles o mostraram nos seus ministérios como que se fosse acontecer aí nesse momento. Eles mostraram isso no seu ministério, mas veja, quando vem o personagem que cumpre essa profecia plenamente ou em plenitude, e já estão cansados de ouvir muitos, isso não vai acontecer, estão cansados de ouvir isso, estejam com os olhos espirituais bem abertos, porque neste tempo é o tempo de que Deus cumpra, ou de Deus cumprir todas essas profecias e visões que não foram cumpridas nos tempos passados, porque eram tempos onde se estava mostrando o que aconteceria. Deus realizando, fazendo essa promessa através desse instrumento, que Deus estaria levantando no tempo do fim, cumprindo a vinda do Senhor. Na terceira etapa, com os ministérios de Jesus, de Elias e Moisés, que são a pedra angular. Que Deus os abençoe e os guarde, continue passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Deus, as bênçãos contidas nesta dispensação, a dispensação do reino, e nesta meia hora de silêncio, onde o céu está em silêncio. Não tem nenhuma atividade, movimento lá. A ação está aqui na terra. Os trovões estão soando onde? Na terra, não no céu. Na terra. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Hoje, 28 de agosto deste ano de 2024. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamim Pérez Matos.